Salve, salve pessoal! Eu sou o professor Douglas Ribeiro e na aula de hoje nós vamos aprender como fazer um diagrama de dispersão utilizando o RStudio. Lembrando que o diagrama de dispersão é aquele gráfico de pontos que a gente usa para fazer com variáveis quantitativas num plano cartesiano, onde a gente tem duas dimensões, x e y. Isso pode ser feito utilizando planilhas eletrônicas ou outros aplicativos também. Só que hoje a gente vai ver como que a gente pode fazer isso aí utilizando o RStudio. Lembrando que pelo RStudio a gente pode copiar e colar esse arquivo, esse gráfico, em outros softwares, em outros aplicativos. Então, se a gente tiver com uma apresentação de PowerPoint, por exemplo, a gente consegue levar isso para a apresentação de slide tranquilamente. Se a gente tiver com um relatório num editor de texto, a gente consegue copiar e levar isso também para o editor de texto sem problema algum. Então, em ambos os casos, a gente tem uma intercambiabilidade, a gente tem uma facilidade de manipulação do gráfico, e se a gente quiser só visualizar, também pode visualizar isso na plataforma do R sem problema algum. Então, o exemplo que a gente vai utilizar hoje é um exemplo que a gente já conhece entre Ibovespa e ROI, são duas variáveis quantitativas, que a gente vai fazer a inserção dessas variáveis manualmente no R, primeiro do Ibovespa, depois do ROI. Num segundo momento, a gente vai criar uma tabela usando essas duas variáveis que foram inseridas e depois criar o gráfico de diagrama de dispersão em cima dessa tabela pronta. Vamos ao procedimento. Eu vou mostrar isso na lousa primeiro e depois da lousa a gente passa para o RStudio. Então aqui na lousa fica fácil a gente visualizar tanto o Ibovespa, que eu vou chamar de IBOV, como o ROI, que eu vou chamar de ROE, são duas variáveis quantitativas. O IBOV é o X, independente, e o ROI é o Y, variável dependente. O IBOV tem os valores 1, 2, 3, 4 e 5. E o ROI tem os valores 1, 2, 4, 5 e 8. Após a inserção dessas variáveis, a gente vai criar uma tabela, como essa daqui, e depois plotar o gráfico num plano cartesiano, onde a gente tem a variável x como IBOV e o y como ROI. E cada ponto desse, cada par ordenado, vai ser um ponto no gráfico. Então, par ordenado ROI 1, Ibovespa 1, tem um pontinho mais ou menos aqui. IBOV 2, ROI 2, outro pontinho aqui. IBOV 3, ROI 4, um pontinho já um pouco deslocado. IBOV 4, ROI 5, outro pontinho. IBOV 5, ROI 8, outro pontinho mais deslocado aqui. E aí a gente vai criar esse gráfico aqui em função da tabela lá no RStudio. Então vamos ver como que a gente faz esse passo a passo utilizando o nosso RStudio. Então vamos ao software. No RStudio a gente tem primeiro essa área aqui do console, onde a gente vai criar as variáveis. Então primeira variável, IBOV. IBOV menor menos, ou seja, IBOV é um vetor C minúsculo, abre parênteses e coloca aí os valores desse vetor IBOV, que são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5, não tem vírgula, é o último valor. Aperto o Enter e ali no Global Environment a gente pode observar que já foi criada a variável Ibovespa, a variável IBOV. Agora, de maneira análoga, a gente vai fazer a mesma coisa para o ROI. ROE, menor menos, C, abre parênteses e coloca os valores, que são 1, 2, 4, 5 e 8. Então, 1, 2, 4, 5, 8, não tem vírgula. Dá um Enter e ali criamos também a variável ROI. Agora vamos agrupar essas duas variáveis numa tabela. Então a gente vai chamar isso, por exemplo, de tabela 1. Tabela 1, menor menos, ou seja, tabela 1 é. Tabela 1 é um comando de tabela. Comando de tabela no RStudio é o data.frame. Abre parênteses
e aí eu seleciono as variáveis que vão fazer parte desse data frame. IBOV, do jeitinho que eu escrevi, vírgula, ROE, do mesmo jeitinho. Dá um Enter, e ali foi criada a tabela 1. E agora o último passo, que é plotar o gráfico, o diagrama de dispersão, em função dessa tabela. A gente pode fazer isso no RStudio de diferentes maneiras. Eu vou colocar aqui a que eu acho mais fácil, que é o comando plot.default. Então a gente digita plot.default, primeira opção ali, e coloca o objeto que a gente quer plotar, no caso a nossa tabela 1, do jeitinho que foi escrito. Dá um Enter, e aí a gente pode perceber aqui no canto inferior direito a tabela, aliás o gráfico, num formato que não está muito bem visualizável aqui, porque ele está resumido. Eu posso exportar isso aqui como uma imagem ou como um PDF, ou até mesmo já colocar na área de trabalho, copiar para a área de trabalho para colocar em outro aplicativo, colar em outro aplicativo. Ou posso visualizá-lo também de uma forma mais organizada, apertando esse zoom mais aqui no próprio RStudio. Apertando esse zoom mais, a gente vai visualizar isso que está aparecendo aí na tela, o gráfico num formato um pouco melhor, aliás, bem melhor do que estava ali. Quando a gente fizer a exportação, ele vai nesse formato aqui, num formato bem mais bacana. Dá para customizar esse gráfico, dá para fazer outros tipos de gráficos também, mas isso é assunto para um outro tutorial. Na aula de hoje, o objetivo era mostrar esse diagrama de dispersão especificamente, passo a passo, e como a gente pode fazer a inserção das variáveis, a criação da tabela e plotar o gráfico em cima dessa tabela no RStudio. Se você já tiver essa tabela pronta, por exemplo, no arquivo de Excel, a gente pode importar e fazer só o último passo após a importação, que é o passo da plotagem, o passo da elaboração do diagrama de dispersão. Processo simples, útil, trabalha com outros programas e bem rápido, bem fácil de se manipular. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Valeu!